O Chico Balanceado é uma sobremesa super comum aqui no sul, é uma coisa deliciosa e hoje eu vou mostrar pra vocês a receita que era da minha avó. Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer Chico Balanceado, que eu descobri que tem outros nomes em outros lugares do Brasil. Pelo que eu vi no Nordeste chamam de Manezinho Araújo, em São Paulo me disseram que tem lugares que chamam de Segura Marido. Eu tenho certeza que em outros lugares do Brasil deve ter outros nomes. Se você conhece por outro nome, me avisa aqui nos comentários como que vocês chamam aí na sua região. Mas o que importa é que é uma sobremesa deliciosa, servida em travessa com aquele gostinho de almoço de família de domingo. E ela é feita com banana caramelizada, creme confeiteiro e um merengue tostadinho por cima. Então a gente vai passar por esses passos hoje usando como base a receita da minha avó paterna, que a minha mãe anotou no caderninho dela há muitos anos. Como eu sempre comento, essas receitas anotadas de forma mais informal, nos caderninhos de família, dessa forma mais familiar, sempre tem algumas medidas meio soltas, assim, meio fora de um padrão. Então, por exemplo, essa receita pede um copo grande de leite, que, como eu sempre digo, não existe copo grande, copo bem cheio, porque as coisas transbordam, né? Então eu fiz uma média aqui, considerando a quantidade de amido, tudo para não ficar tão grosso o creme. Então eu ajustei tudo, a quantidade de colheres de açúcar e tal não está especificado. Então eu fui fazendo alguns testes usando medidas caseiras. E daí eu ajustei tudo para medidas padrão para passar para vocês com perfeição, para que vocês façam em casa e não ter erro. E isso cai mais uma vez naquilo que eu sempre falo sobre anotar as receitas de uma forma bem certinha, para que daqui 20, 30 anos quem for fazer essa receita não precise ficar adivinhando as quantidades ou tentando entender o que é para ser feito. A gente começa a receita fazendo um caramelo pelo método seco, que é aquele que a gente vai simplesmente colocar o açúcar numa panela, levar ao fogo médio, baixinho. Nesse método você pode mexer o açúcar enquanto ele está derretendo. O único cuidado que a gente tem que ter nesse tipo de caramelo, que eu considero mais simples para quem tem pouca experiência, é cuidar para ele não queimar. Então você vai ver que ele vai dissolvendo, ele vai derreter inteiro e aí ele vai começar a caramelizar, ele vai começar a ficar com aquela cor mais amarronzada, mais douradinho, ficar bem bonito. E quando acontecer isso, a gente já vai adicionar a água, ele vai subir um super vapor, então toma cuidado nessa hora, joga ali e se cuida. E daí você dá uma mexidinha, deixa ele fervendo mais um pouquinho, ele vai voltar a dissolver esse açúcar e vai fazer essa calda de açúcar que a gente vai adicionar nossas bananas em cima. A receita não pede isso, mas eu acho legal a gente colocar essas bananas no fogo, cobrir ela com um pouco desse caramelo e deixar elas ali alguns minutinhos, cuidar para elas não desmancharem, não cozinhar demais, mas para elas amaciarem um pouco e também para ela captar um pouco mais desse caramelo, que fica bem gostoso. Depois que a gente fez isso, a gente já vai colocar as bananas na nossa travessa. Eu coloquei aqui certinho a medida de travessa que eu utilizei, a quantidade de banana que foi necessária e tudo. Caso você tenha outro tamanho, você pode ir ajustando a receita para o que você tem em casa. Depois a gente vai seguir para o nosso creme confeiteiro, que existe um método profissional, todo cuidadoso, você faz a temperagem das gemas com o leite quente, etc. Porém, eu nunca vi a minha mãe fazendo isso na vida, eu imagino que a minha avó também não fazia, então eu vou fazer no método caseiro, familiar, que é colocar todos os ingredientes em uma panela e levar ao fogo para cozinhar. Fazendo dessa forma, você tem que tomar um cuidado extra para mexer bem essa mistura, para dissolver bem o amido antes de levar para o fogo e mexer bem isso em fogo médio baixinho, para não fazer nenhum grumo, não queimar no fundo e também não fazer pelotinha. Mas tomando esses cuidados, o teu creme vai dar bem certinho. Assim que ele engrossar, você vê que ele já cozinhou todo o amido, você pode já colocar esse creme em cima das bananas e dar uma alisadinha. Para cobertura, a receita pede simplesmente para a gente bater claras em neve, são as claras dos ovos das gemas que a gente utilizou no creme confeiteiro, mas eu decidi fazer uma alteraçãozinha que eu acho mais gostosa e mais estável, que é fazer um merengue suíço, que significa que a gente vai cozinhar as claras e açúcar e depois vai levar para a batedeira para bater, para fazer aquele merengue bem brilhante, bem bonito, que a gente vai colocar em cima da sobremesa. Eu gosto de fazer o merengue suíço porque ele é bem mais estável do que simplesmente bater as claras em neve e colocar em cima da sobremesa. Então a gente vai levar essas claras com o açúcar numa panelinha, a gente vai levar no fogo mais baixinho, vai tomar bastante cuidado, mexendo sempre para ele não fazer nenhum queimadinho, nada embaixo. Então você mexe sempre. Caso você tenha um pouco de receio de fazer o merengue suíço direto no fogão, você pode fazer ele também em banho-maria. Você coloca ele numa tigela,
panela com água quente e essa água quente vai soltar vapor e esse vapor vai esquentar as claras. Então, nesse caso daí não tem problema de queimar, de fazer casquinha, nada. Mas você pode fazer direto no fogo, que é mais simples, mais fácil. E o ponto que a gente precisa chegar com essas claras cozidas com açúcar é quando esse açúcar está todo dissolvido. Então o melhor jeito da gente testar isso é pegar um pouquinho dessa mistura e passar entre os dedos. Se você sentir algum gruminho, se você sentir algum grãozinho de açúcar, significa que ainda precisa cozinhar um pouco mais. Se já estiver bem lisinho, bem viscoso, você pode levar direto para sua batedeira, começa batendo em velocidade baixa, vai aumentando aos poucos, até que ele esfrie um pouco e você vai ver que ele vai triplicar de tamanho, vai ficar super espumoso, super brilhante. E quando o merengue chegar nesse ponto, aí você pode espalhar por cima da sua sobremesa, na sua travessa, com uma colher ou um saco de confeitar, como você achar que fica melhor. Com a nossa sobremesa toda montada, com a banana, o creme e o merengue por cima, a gente tem duas opções. A gente pode usar um maçarico para tostar essa parte de cima e deixar esse merengue tostadinho e caramelizado, ou se você não tiver um maçarico em casa, você pode levar ao forno no tempo indicado aqui embaixo, para ele dar uma tostadinha nessa parte de cima. Aí teve algumas coisas que não estavam na receita original que eu dei o meu toque. Eu coloquei um pouquinho de canela em pó junto com o caramelo com as bananas, que eu acho que combina super bem com esses sabores. Vocês podem colocar ou se preferir ou se não tiver, não precisa. Eu também coloquei um pouco de extrato de baunilha no creme confeiteiro, porque eu acho que combina super bem, fica uma delícia. E eu também coloquei algumas raspinhas de limão por cima do merengue já tostadinho, porque eu gosto dessa misturinha de limão com banana, então essas raspinhas dão um saborzinho bem especial que fica bem gostoso nesse doce. Mas todos esses passos são opcionais e daí vocês podem também brincar aí na casa de vocês com os sabores que vocês gostam, com as coisas que vocês quiserem adicionar ou remover dessa receita. Então dá uma olhadinha na descrição que eu coloquei toda a receitinha descrita em gramas, em xícaras medidoras, com todos os cuidados que vocês precisam tomar, com algumas sugestões, dicas, tudo para vocês fazerem esse Chico Balanceado e ficar perfeito aí na casa de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de família. Me contem se a família de vocês também faz, se tem outro nome. Se inscreve aqui no canal, me acompanha lá no Instagram e me conta nos comentários o que vocês acharam.